falante, mas tem interesse nas aulas. Suposição, como é isso? Você chega na turma e você começa a explicar um conteúdo. E a turma se envolve tão completamente que cada um quer dar um exemplo, cada um quer contar uma história que exemplifica aquilo que você está dizendo. Então a turma, todos querem participar e você não consegue dar aula, você não consegue falar. Como você pode falar com uma turma dessa? Fica quieto. Não, a aula de filosofia é justamente isso, é esse diálogo. Mas como conseguir dar essa aula? Então, nessa situação específica, eu recomendo que a melhor forma de ministrar os conteúdos talvez seja que os alunos deem aula. Você deixar que os alunos sejam protagonistas dessas aulas. E aí você pode oferecer como estímulo a valorização dessas atividades, desses seminários, com nota. Pega uma nota lá que seria de trabalho, divide ela entre as aulas e cada seminário que apresentar, cada leitura em grupo fica valendo como uma parte, como uma questão de uma prova. Isso pode ser feito com organização de seminários, né? Ou então você pode organizar uma leitura coletiva. E essas podem ser formas de manter todos os alunos atentos e ocupados. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de duas maneiras. A primeira delas, eu vou pegar esse conteúdo do capítulo e aí é o que eu vou dizer novamente. Você já se apropriou, você conhece o conteúdo, mas o livro didático de cada escola é diferente. E os alunos vão seguir o livro didático. Muitas vezes nós nem concordamos com o livro didático, mas é o livro didático da escola. Então nós vamos ter que ler, nós vamos ter que encontrar a melhor forma de passar aqueles conteúdos que muitas vezes vêm com uma linguagem que não é atrativa para os adolescentes. Então eu vou pegar aquele conteúdo do capítulo, vou montar uma síntese em forma de esquema. Aí ou eu posso passar no quadro e ir explicando, eles vão copiar no caderno, ou eu posso em casa montar em slide e se a escola tiver data show, eu levo o slide e apresento. Nesse caso do slide, se a turma tiver o WhatsApp, um grupinho de WhatsApp, você pode passar esse slide pelo WhatsApp depois da aula também. Porque todos terão ali, não precisa contar com copiar. Às vezes não tem no WhatsApp, pode ter um grupo no Facebook. Também eu acho que nós precisamos lançar mão dessas tecnologias, porque elas estão muito presentes na vida dos adolescentes, né? Então, a partir desse primeiro passo, eles já compreenderam o que está escrito naquele capítulo. Então, eu posso pegar o capítulo e dividir, suponhamos que eu tenho 30 alunos, eu tenho 10 páginas. Então, eu vou pegar em parágrafos, vou dividir tantos parágrafos para cada aluno. Então, cada um vai ficar com um pequeno trecho para a apresentação de um seminário que vai valer parte da nota do bimestre. Então, neste seminário, cada aluno vai ler e explicar a sua parte do texto. Aí você pode motivar ainda mais os alunos, solicitar que eles pesquisem, que levem gravuras, que enriqueçam esses fragmentos com a pesquisa fora do livro didático. E aí você está incentivando a formação de pesquisadores, e isso é muito importante. A segunda estratégia, suponhamos que os alunos não tenham muita maturidade ou não tenham tanto envolvimento assim para explicar. Você pode fazer de uma forma diferente. Você vai dividir da mesma forma esse capítulo entre os alunos. Entretanto, em vez de explicar cada trecho, eles vão apenas ler em voz alta. Então, todos eles vão ficar ligados, porque quando um acabou de ler, o outro começa. Fala assim, se quando um estiver lendo, o outro estiver falando? Bom, geralmente quando eu aplico essa estratégia, eu digo assim, vale tantos pontos. Quando você conversa enquanto o colega está se apresentando, eu vou tirando décimos dos seus pontos. Quando chegar a sua vez, você já não tem mais o integral. Então, isso costuma funcionar. Então, você vai dividir esse capítulo entre os alunos, pedir que leiam em voz alta durante a aula. A cada trecho lido, suponhamos, o aluno acabou de ler 2 parágrafos. Eu procuro fazer uma explicação sucinta, bem concisa, bem breve, de forma que eles entendam. A cada fragmento lido, eu vou explicando. Pode ser que ao chegar no final dos 50 minutos, não tenha terminado o texto que você esperava que desse numa aula inteira, mas não há problema algum.
que aí a gente faz a continuidade na aula seguinte. Então, nós vamos fazendo isso até que se conclua a leitura do capítulo todo. Então, a leitura, nesse caso, ela não pode ser tão valorizada como a apresentação do seminário, mas ela pode valer como ponto de participação.